Então Ana proferiu essa oração: o meu coração exulta no Senhor, por causa do que Ele fez eu ando de cabeça erguida. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outra além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não multipliquei palavras altivas, nem brote nos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é um Deus sapientíssimo. Cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrantados, mas os fracos serão revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até Estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar com os príncipes e lhe concede um lugar de honra. Porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é por força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde o céu contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra. Dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Amém? Até aqui, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Essa palavra é o cântico de Ana, a oração, o louvor que Ana canta. E eu quero falar algumas coisas que o Senhor me revelou sobre esta palavra. Essa semana eu estava orando e o Senhor ministrou no meu coração para me pregar sobre esta palavra, sobre este cântico. Na verdade, ele é um cântico de vitória. Ele é um cântico de louvor, ele é um cântico de adoração. Ana canta, mas eu quero perguntar para você, por que Ana cantou tão alegre? Você sabe? Qual foi o milagre que Ana recebeu? Qual era o contexto que ela estava vivendo? Quando Ana cantou, quando ela cantou, por que ela cantou? Então são perguntas que você deve fazer do texto para que você extraia o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Ana, ela era uma mulher estéril. Ela era mulher de Eucana, mas naquela época existia poligamia. Então Eucana tinha 2 mulheres, que era Penina e Ana. E a palavra diz, no capítulo 1, começa falando a história desta família de Eucana, que era uma família piedosa, num tempo que eles estão vivendo aqui, o tempo de Juízes. O tempo de Juízes, nós sabemos, se você for ler o livro de Juízes, que a palavra que mais aparece é assim: o povo se afastou do Senhor e por isso os inimigos entraram em Israel. O povo se afastou do Senhor. Uma época de apostasia, uma época em que as pessoas se afastaram de Deus. A época de Juízes, se você for ver, vem logo após a época de Josué. São 350 anos aproximadamente entre que o Senhor, ali naquele lugar não tinha profeta, apenas juízes. De tempo em tempo Deus levantava um juiz para libertar o povo, que o povo clamava ao Senhor. Mas era uma época que um povo esqueceu de Deus. E eles se uniram aos outros povos, às outras nações, e começaram a fazer coisas e adorar outros ídolos e outros deuses. Então este é o contexto, uma época de esfriamento espiritual, uma época de apostasia no povo de Deus. Esse povo então, que era um povo que tinha sido tirado do Egito, nós conhecemos a história. Depois eles peregrinam 40 anos no deserto. Depois Moisés morre, Josué continua, entra com eles na terra prometida. Durante o tempo que Josué era vivo, aquele povo adorava a Deus, aquele povo sob a liderança de Josué, eles permaneceram ainda fiéis a Deus. Mas aí após a morte de Josué, aquele povo começa a se esfriar. E a palavra do Senhor diz que as pessoas que nasceram ali naquela terra prometida, então, que era a terra que manava leite e mel, aquelas pessoas que entraram e que nasceram ali, os filhos daqueles que entraram, já deixaram de adorar o Senhor e passaram a adorar vários deuses, os deuses das terras próximas. Então, por isso, eles passaram por um momento de muita tribulação e sofrimento. Então, Ana e Samuel estão no final da época de juiz, porque Samuel ele foi o último juiz e o primeiro profeta.
que é o filho de Ana, a história que nós estamos contando aqui. Então ela estava na época dos final dos tempos de Juízes, então uma época difícil, uma época que não está muito diferente da nossa época, né? Uma época que estava passando por uma crise espiritual, por uma crise social, por algo que era uma época difícil, mas essa família, nesse tempo de apostasia, essa família, a palavra diz que elas eram crentes, eram fiéis. Elas de ano em ano, eles iam ao templo e adoravam o Senhor em Siló. Então, a palavra diz que Ana, ela não podia gerar filhos. E Penina, ela era outra esposa de Eucana e ela tinha filhos. E todo ano que elas subiam a Siló para adorar o Senhor, então a família subia de ano a ano para levar as adorações ao Senhor. Era assim que eles adoravam o Senhor naquela época. Então quando eles subiam a Siló, aí a palavra diz que Penina, ela ficava perturbando Ana, Penina ficava desfazendo de Ana, falando coisas horríveis e Ana ficava triste. E quando ela chegava em Siló, que seria um momento de adoração, que seria um momento de alegria, que era uma vez por ano que ela ia naquele lugar, na casa de Deus, era o momento dela adorar, era o momento dela buscar aquilo que ela necessitava, mas no decorrer dessa trajetória, Penina, ela prejudicava Ana. Muitas vezes nas nossas vidas não é diferente. Muitos atrapalhos tem para a pessoa chegar na casa de Deus. Muitos são os levantes daqueles que resolvem adorar verdadeiramente. Se levantam Penina de todos lados, se levantam inimigos de todo lado. E a palavra não diz, mas provavelmente Penina falava: Ana, você vai adorar de novo? Você vai adorar porque se Deus não te deu um filho, você vai de novo pedir um filho? Então Penina humilhava Ana. Mas porém, Ana não desistiu. Aquele ano foi um ano diferente. Ela subiu e a palavra do Senhor diz que ela estava ali no templo, ela não quis comer, ela estava abatida. E ela sozinha foi, e a palavra diz que ela chorou abundantemente aos pés do Senhor. Sozinha. Ela orou, ela foi a um lado do templo, não tinha ninguém. Eli, que era o sacerdote da época, estava sentado numa cadeira próxima e observava Ana. E Ana, ela derramou ali a sua alma amargurada. E ela diz, chora, mas aos lábios dela só se movia, não saía voz. Então ninguém sabia o que ela estava orando. E eu quero te falar algo nessa noite. É no secreto que você vai ganhar o teu milagre. É no secreto que o Senhor quer falar com você. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, diz assim, ó: quando os orares, não seja como hipócrita, pois se comprassem orar em pé na sinagoga e às esquinas da rua para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Jesus fala, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora o Pai que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ana entendeu isso. Naquela época de apostasia total, naquela época que até Eli, nós conhecemos a história de Eli, era um sacerdote que os filhos estavam, Hofni e Finéias, totalmente fora da direção, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mas Ana se manteve no propósito. Ana tinha um desejo, Ana tinha um sonho, e ela foi até o fim na oração, ela confiou em Deus. Vê que Penina atrapalhava ela a ir ao templo. O esposo dela, que é um esposo piedoso, que amava a Ana, a palavra diz que ele amava mais a Ana. Ele fala, Ana, por que você quer tanto um filho? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você, Ana. Eu não sou bom para você. Até o marido dela queria tirar da cabeça dela. Para que isso, né? Para que você chora? Para que você fica triste, né? Mas ela estava à procura do milagre. E eu quero te deixar uma palavra nessa noite. Quem sabe do milagre que você precisa é você. Quem sabe da dor que tem dentro do teu coração é você. Muitas pessoas em volta de Ana queriam desencorajar ela a fazer o pedido. Queria desencorajar ela a chegar aos pés de Deus para clamar. Falando que não teria jeito, para que aquilo? Mas se o Senhor colocou algo no teu coração, e se você tem orado há um tempo, há um mês, há um ano, há anos, isso não acontece. Mas o Senhor não deixa isso sair do seu coração. Que você saiba, continue orando. Porque provavelmente Deus está nessa oração. Provavelmente Deus está nesse propósito e vai realizar o seu sonho.
Depois que Ana consegue então chegar no local de adoração, depois que ela consegue se apresentar ao Deus, e Deus escuta a oração de Ana, mas ela ora diferente. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, eu te darei, eu darei a ele, eu te devolverei por todos os dias da vida dele. Ela consagra o filho que ela nem tinha gerado ainda. Ela faz um voto com Deus, e quando ela faz esse voto com Deus, quando o coração dela se move, porque a palavra diz que ela estava orando e Eli acha que ela estava bêbada, porque ela estava cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo. Então ela, movida pelo Espírito de Deus, ela faz um voto com Deus. Ela fala: se o Senhor me der um filho varão, eu te devolverei. Então, ali, o pedido de Ana veio ao encontro do que Deus necessitava. Ele necessitava alguém para assumir o sacerdócio de Eli, porque os filhos de Eli não tinham condições de assumir. Então, quando muitos anos Ana orou, mas esse ano ela resolveu fazer uma oração diferente, porque a oração que foi diferente, ela é movida pelo Espírito de Deus. Então eu falo para você, às vezes você está orando várias vezes pela mesma coisa, vários anos. Deixa que o Espírito Santo mova você, para que você faça essa oração de acordo com a vontade de Deus e não com a sua vontade. Porque a palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deixa o Senhor usar a tua boca. Deixa o Senhor usar o Espírito Santo, entrar no teu espírito e orar em você aquilo que o Espírito Santo quer para a tua vida e para a tua família. Eu creio que isso envolve famílias. E depois que Ana consegue então vencer essas duas barreiras, e ela consegue orar, ela se levanta na terceira barreira. Eli fala para ela: por que você está embriagada com vinho? Por que você não se aparta desse vinho? Eli, que seria o sacerdote que estaria ali para abençoar Ana, ele próprio queria julgar Ana. Mas Ana trata Eli com todo o respeito que lhe era devido ao cargo dele, porque ele era o sacerdote. E Ana, ela se levanta e fala: ah, meu senhor, eu não sou uma mulher, eu não estou bêbada, eu não bebi vinho. Eu sou uma mulher angustiada e tenho derramado a minha alma aos pés do Senhor. E quando ela trata ele da maneira que era necessário se tratar, porque ele tinha uma posição, uma autoridade dada por Deus, Eli abençoa a Ana e fala: vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel conceda ao pedido que você fez. Ana nos dá vários ensinamentos nessa curta oração que ela fez. Primeiro, que nós temos que orar no secreto. Que nós temos que orar guiado pelo Espírito Santo e não guiado pelas nossas emoções. Que nós temos que orar na direção que o Espírito Santo deseja fazer nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós temos que entregar o nosso coração e nos abrir de corpo, alma e espírito e falar: Espírito Santo, vem e usa minha boca e ora por mim. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos como orar, mas que o próprio Espírito intercede por nós. Então peça esse na sua oração, que o próprio Espírito Santo interceda por você. Ana nos dá um exemplo de uma fé inabalável, uma fé que perseverou. Uma fé que não foi afrontada quando a Penina falou algo para ela. Nós não podemos ter uma fé emotiva, uma fé fraca, uma fé que eu venho na igreja, alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu nunca mais venho na igreja, porque falou alguma coisa que eu não gosto. Uma fé que quando eu estou orando por algo, se alguém da minha família se levanta e fala: isso não vai dar certo, eu paro. Eu preciso ter uma fé firme. Eu preciso saber a Deus que eu sirvo. Ana, ela tinha fé porque ela entendia quem era Deus. Eucana, marido de Ana, também sabia quem era Deus. Ele sabia as escrituras. Ele sabia que Sara era estéril, o Senhor abriu o ventre, mulher de Abraão. Ele sabia que Rebeca, mulher de Isaac, era estéril e Deus abriu o ventre. Ele sabia que Raquel, mulher de Jacó, era estéril e Deus abriu o ventre. Por que Eucana não teve a fé junto com Ana de orar? Porque o projeto era de Ana. O projeto o Senhor colocou no coração de Ana.
Esse projeto de Deus tinha nascido e estava frutificando e florescendo dentro de Ana. E quando o Senhor coloca uma semente de um projeto dentro de nós, se você tiver fé, ninguém arranca essa semente de você. Esse projeto, ele vai nascer e depende da tua fé para acreditar nele. Ainda que todos que estão às suas voltas, aqui Eucana era o marido, era a família, Penina era a inimiga, Eli era o sacerdote, o pastor. Ainda que ninguém acredite no propósito que Deus tem sobre a tua vida, ainda que ninguém acredite nos projetos que Deus está querendo fazer nascer e germinar e fertilizar dentro de você, você tem que acreditar. Ana era a única que acreditava no projeto, mas ela era suficiente para acreditar no projeto, porque junto com ela estava Deus, o projeto era de Deus. Muitas vezes Deus nos dá projetos que é incompreensível às pessoas que estão dos nossos lados. As pessoas não compreendem, porque talvez não é sonho delas, talvez não tem nada a ver com elas, talvez elas não entendem, talvez a fé delas é pequena, talvez ela nunca viveu momentos como Ana tinha vivido, porque ela era uma mulher de oração. E quando uma pessoa é uma pessoa de oração, e ela tem um contato direto com Deus, aqueles que estão ao redor dela não atrapalham a intimidade dela com Deus. Aqueles que estão ao nosso redor não podem atrapalhar a minha comunhão com Deus. Eu preciso estar ligado do céu para minha casa. Eu não posso estar pensando em um e outro, de um e outro, não. É você e Deus. A palavra está falando, Jesus falou. Quando as pessoas perguntou, Senhor, como eu devo orar? Ele disse assim, você vai orar assim, meu filho, ó. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que te vê em secreto. E o Pai te recompensará publicamente. Ana, quando louvou e glorificou a Deus, esse cântico de Ana que eu li, aí ela cantou publicamente. Para orar, ela orou no secreto. Ninguém escutou a oração de Ana, nem Eli que estava sentado na cadeira, era no secreto. Mas quando Deus a exaltou, era publicamente. E sabe o que eu vejo aqui? Aquele que se humilha no secreto, aquele que se humilha nos bastidores com Deus, ele é exaltado publicamente. Então, se a pessoa deseja ser exaltada publicamente, primeiro tem a humilhação aos pés do Senhor. Não tem como você ser exaltado publicamente. Eu quero que Deus me usa, eu quero que Deus me usa na palavra, eu quero que Deus me usa no louvor, eu quero que Deus me usa nos dons. Só que eu não busco no secreto. A exaltação, ela vem de uma vida com Deus. Deus derrama unção, como a pastora Dervan pregou aqui domingo, sobre a unção de Deus. Ele derrama unção naqueles que Ele escolhe e naqueles que buscam o Senhor, que busca os dons, que busca a unção, que busca estar nos pés do Senhor. Ana buscou. Então o que eu te falo, a oração sua nos bastidores trará para você exaltação em público, amém? O que você faz no oculto, Deus vai te honrar publicamente, amém? A palavra diz em Lucas 14, pois tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E Ana, ela começa esse cântico falando assim, o meu coração se exulta no Senhor, ou seja, o meu coração se alegra no Senhor. Quando ela entrou no secreto, ela fala para Eli que o coração dela estava angustiado e a alma estava muito abatida, e que ela era uma mulher amargurada. Mas a partir do momento que ela se levanta e ela respeita o sacerdote de Eli, que Eli fala para ela, né, fala que ela está bêbada, ela fala, não, eu sou uma mulher de alma angustiada. E Eli vê que ele errou e fala assim, que o Senhor de Israel, aí sim ele usa, ali era Deus falando que o Deus de Israel conceda para você a tua petição. A palavra diz que Ana saiu dali alegre, o semblante já não estava mais triste. Mas ela já tinha recebido o filho? O pedido não. A fé é a certeza das coisas que nós ainda não recebemos. Olha o que diz Hebreus na fé. Vamos lá, em Hebreus 11, sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê.
A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos ainda. Ela teve fé. A fé foi o diferencial na vida de Ana. A palavra diz em Hebreus ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É presenteador, recompensador. Então Ana, ela se joga aos pés do Senhor, porque ela sabia que Deus era galardoador daqueles que o buscavam, e ela buscou, independente de pessoas gostarem ou não, ela buscou. Esse é o primeiro passo de Ana. E eu separei, o primeiro passo de Ana foi uma fé inabalável. O segundo passo de Ana para que ela recebesse o milagre foi: respeitou a liderança constituída por Deus. Ela respeitou, tratou Eli com respeito, porque Eli era o sacerdote. Como nós temos tratado os nossos líderes? Como você tem tratado as autoridades constituídas para te liderar? Com respeito? Respeitando? Falando com respeito? Falando com honra? Honrando ou desonrando? Eu quero ler para você Hebreus 13, 17. Diz assim: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ninguém ministre com alegria e não, para que eles ministrem com alegria e não murmurando, porque desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então aqui ele está falando: sede obediente aos vossos líderes espirituais. Isso foi o segundo passo que eu vejo. Agora você imagina se fosse hoje, em alguns lugares, como essa mulher reagiria? Por muito menos pessoas já saem falando mal da liderança dela. Por muito menos as pessoas saem falando mal porque não me visitou, não tive oportunidade no culto de domingo. Por muito menos as pessoas saem falando mal da liderança que é constituída por Deus. E depois ela quer se ajoelhar e orar e achar que a oração dela vai ser respondida. Agora eu quero que você pense comigo. Se Ana levanta dali, quando ele fala com ela e fala: aparte-se desse vinho, ó mulher. Ele foi grosseiro com ela. E se ela se levanta dali e fala: quem é você, Eli? Quem é você se você não dá conta nem dos seus filhos para vir falar comigo? Você não dá conta nem de cuidar da sua família para vir falar comigo? Ana não fez isso. Ana respeitou a autoridade espiritual constituída por Deus, que estava sobre a igreja naquela época, que estava sobre o templo. Então eu quero te dar uma palavra: respeite a sua liderança. Respeite a sua liderança, porque isso vai depender as suas orações serem atendidas ou não. Olha o outro versículo que eu quero falar para vocês. Romanos 13, versículo 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os têm da mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realiza para convosco, caminhais um com os outros em paz. Isso foi o que Ana fez. Muito antes de ser escrito essa carta aos Tessalonicenses, Ana foi muito antes disso. Ana está muito antes disso, porque Ana era mãe de Samuel, está muito antes de Davi. Ana teve uma atitude de honrar a liderança dela. E ali foi o segundo passo para o milagre de Ana. Amém? Então vamos continuar lendo. E se você continuar na oração de Ana, aí fala: não há santo como o Senhor, não existe outro além de ti, rocha nenhuma existe. Ana sabia que só existia um Deus, só existia um Senhor, só existia um que podia livrar.
Mas você vê que Ana estava vivendo uma época de apostasia, que tinha vários deuses envolvidos. Mas ela só sabia e ela tinha fé que só existia um Senhor, uma rocha. Ela fala assim, não há ninguém santo como o Senhor. Aliás, é como se ela estivesse falando assim, ó, ponto e vírgula. Aliás, não existe outro além de ti. Ou seja, todos os outros são falsos. É isso que ela quis dizer. Todos os outros não existem, são invenção humana. Só existe um Deus e um Senhor, nós sabemos disso. E ela sabe disso, e por isso ela canta ao Senhor. Quando ela recebe, então, que ela entrega ali Samuel, esse contexto aqui, ela está entregando Samuel no templo. Quando ela sai desta oração que ela está orando, que Eli fala isso para ela, ela respeita Eli, quando ela sai, a palavra diz que ela volta para Ramá, a cidade onde ela morava, e ali ela tem relações com o esposo e ela fica grávida. E nasce então Samuel, que é pedido de Deus, ouvido de Deus. E ela tem Samuel. Mas ela fez um voto com Deus. Ela fez um voto que aquele filho, se Deus desse para ela aquele filho, ela devolveria para Deus. Ela daria para ele trabalhar no templo, para ele ser um profeta, para ele ser um sacerdote. Então ela volta para Ramá, ela engravida e tem um filho. E aí a palavra diz que depois no outro ano o marido dela sobe para adorar o Senhor em Siló. Ela fala, não, eu vou ficar aqui. E quando eu desmamar o Samuel, eu vou entregar ele para que ele fique no templo todos os dias da vida dele. Sabe o que eu vejo aqui? Primeiro, que ela fez um voto e cumpriu. Segundo, que isso agradou o coração de Deus, porque era o que Deus estava precisando, o que Ele queria. Ana não cumpre o que ela prometeu só pela metade. Deus fez a parte dele, né, quando ela pede que ela queria ter um filho varão. E ela também fez a parte dela. Mas Ana poderia ter mudado isso aqui. Porque depois nós sabemos que a palavra diz que onde Eli morava, onde era esse templo em Siló, os dois filhos de Eli, então, eles tinham todos os tipos de pecado. Então Ana poderia falar assim, não, mas eu não vou entregar meu filho criança para ser criada ali por Eli. Olha aí o que aconteceu com os filhos dele, vai acontecer com o meu, não. Porque o propósito que Ana fez foi com Deus. Quando Ana chega e entrega o filho para Eli, ela não entregou o filho para Eli. Ela entregou o filho nas mãos de Eli, mas ela entregou os filhos para Deus. Ela entregou os filhos para Deus, porque Deus era o dono do projeto dela. Ela devolveu o projeto para Deus. E Eli abençoa ela e fala que o Senhor, fala para Eucana que o Senhor te deu outros filhos dessa mulher, que deu esse filho para o Senhor. E depois a palavra diz que Ana teve outros filhos, o Senhor a honrou com outros filhos. Mas ela fez o voto que ela prometeu, ela cumpriu. Amém? Amém? E aqui no versículo, e depois no versículo 4... no 3 ela fala, não multipliquei palavras altivas, nem brote nos meus lábios palavras arrogantes. Pois Deus sabe de todas as coisas, e Ele julgará tudo que as pessoas fazem. Nós não vemos ela orar pedindo nada para Penina. Falar, Deus, não. Ela fala assim, Ele sabe, Ele julga tudo que as pessoas fazem. Ela deixou Penina na mão de Deus. Porque nós temos que entender que Deus tem um plano e um propósito sobre as nossas vidas. Que o nosso coração não fique preocupado com as coisas que estão querendo tirar o nosso foco. Nada tirou o foco de Ana. Penina queria tirar o foco, não conseguiu. Eli até quis tirar o foco, não conseguiu. Foque naquilo que Deus plantou dentro de você. Do projeto que Deus te deu para você cuidar. Foque, porque o resto o Senhor vai fazer. E no 4 ela fala assim, os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos serão revestidos de força. Amém? Os que viviam na abastança agora trabalham com comida, mas os famintos passam fome. Até Estéria teve 7 filhos, e a que não tinha a que tinha filhos se enfraqueceu. Amém? Então aqui ela está falando que o arco do forte foi quebrado, mas que ela era fraca, mas que o Senhor a cingiu de força. Porque a palavra diz que a nossa força ela vem do Senhor. Que a nossa força, e ela diz aqui que a nossa força, ela não vem do nosso braço, daquilo que nós podemos fazer. A nossa força, ela tem que vir do Senhor.
Lá aqui embaixo no 9 ele fala assim, ó: porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. No 9 ela fala assim: ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas. Portanto, não é pela força que o ser humano vencerá. Algumas versões estão escritas assim, ó: mas os ímpios permanecerão mudos nas trevas. Outras versões estão escritas assim, ó: mas os ímpios permanecerão calados na escuridão. Sabe o que ela está dizendo aqui? O Senhor vai guardar o santo, mas os ímpios o Senhor vai calar a boca. Amém? Porque ela fala assim: o Senhor é quem está no controle de tudo. Se no 3 ela fala assim: ao Senhor cabe julgar o que as pessoas estão fazendo. Mas lá no 9 ela está falando assim, ó: porquanto não é por força do ser humano que ele vencerá. E antes ela fala assim: o Senhor guardará os pés dos santos, mas os pés dos ímpios, a força que os ímpios tinham, tudo indica que era na boca. Porque Penina, ela falava com Ana, humilhava Ana. Então ela está falando aqui, ó: a força que ela tinha era a força dela, mas o Senhor me deu força. E o Senhor, e aqui ele está falando: mas os ímpios permanecerão mudos na escuridão. Ou seja, eu ganhei a minha vitória, é isso que ela está falando. Eu tive a minha vitória porque eu fui no lugar certo. Nós devemos ir aos pés do Senhor. Ana foi aos pés do Senhor. Amém? Eu quero ler o 10. O 10 fala assim: os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. Pulverizado. Essa é a minha versão da King James diz. Em algumas outras versões diz diferente. O Altíssimo trovejará desde o céu contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra. Eu quero falar para vocês o que significa a palavra pulverizado. Pulverizado significa aniquilado, reduzidos ao pó, desaparecerão, desbaratar inteiramente e ser destruído. Olha o que Ana fala aqui no 10. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. Sabe o que significa isso? Deus está falando assim: dos santos eu vou cuidar dos pés dele. Mas aqueles que lutam contra o Senhor simplesmente virarão pó. Pulverizar, quando você pulveriza algo, ele some no ar. Quando você pega um líquido e você pulveriza, ele some no ar. Ele se reduz a nada. Ele se reduz ao pó. É assim que o Senhor está falando aqui nessa noite. Essa palavra falou muito comigo sobre pulverizado. Quando ele fala: mas aqueles que lutam contra o Senhor serão aniquilados, serão destruídos, cessarão, virarão pó. Essa versão está falando. E aí eu lembrei do Salmo 1. O Salmo 1 fala que o justo é aquele que está plantado junto ao ribeiro das águas. E tudo que ele faz prospera, as folhas não murcham, tudo que ele faz prospera, porque a raiz está nas águas. Mas os ímpios são como a palha que o vento espalha. Então é o mesmo sentido aqui, ó. Ela está falando: aqueles que lutam como o Senhor serão pulverizados, ou seja, serão arrancados, serão virados pó, não virarão nada. Porque quem julga as pessoas é o Senhor. Nós devemos fazer como Ana. Se você tem um sonho, um projeto, se você está gerando dentro de você um projeto seu. Porque Ana, ela tinha uma esterilidade de ser mãe. Às vezes nós temos esterilidade em outras coisas. Às vezes você tem uma esterilidade no seu casamento. É um casamento que não frutifica. É um casamento que não tem união. É um casamento que não tem sabor. É um casamento estéril. É um casamento seco. Mas o Senhor está falando: entrega isso nas minhas mãos. Ana entregou a esterilidade que ela tinha nas mãos do Senhor. E o Senhor mudou a história de Ana. O Senhor pode mudar a sua. Se você tem uma esterilidade na sua área financeira, entrega para o Senhor. Às vezes você tem uma esterilidade no seu ministério. Você não consegue desenvolver o ministério que Deus tem sobre a tua vida. Se é de louvor, se é de palavra, se é de oração, se é de intercessão. Você não consegue. Você vai até um ponto, mas depois você murcha. Então, eu quero te dizer: entrega isso nas mãos do Senhor. Faça como Ana. Ela chegou nos pés do Senhor e ela entregou a esterilidade dela. E aí aquilo que era estéril na vida de Ana passou a ter vida e gerar vida. E eu creio que o Senhor vai fazer isso com nós. Que você não aceite nenhuma área estéril na sua vida. Que mesmo se um falar para você: mas você já tem essa área boa, só isso aí que não está muito bem.
Nós viemos nesse mundo para ter uma vida em abundância, é o que o Senhor tem para nós. E João 10:10 diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para nos dar vida e vida em abundância. Então, se você tem esterilidade em alguma área da sua vida, entra no seu quarto, fecha a tua porta, clame ao Pai em secreto, que Ele te responderá. E Ele pode mudar a tua história, como Ele mudou a história de Ana. Na Bíblia, em 2 Crônicas, fala da história do rei Josafá. Eu vou falar rápido por causa do horário. E fala que era uma multidão em volta do rei Josafá, cercando Israel. E ele faz uma oração para Deus. Ele fala: grande essa multidão, Senhor, que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Ele faz como Ana, ele se ajoelha e ele clama ao Senhor. E ele diz: é muitos meus inimigos, mas os meus olhos, Senhor, estão postos no Senhor. E o Senhor, ele responde a Josafá e ele fala: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estar de pé e vede a salvação que o Senhor para convosco. Ó Judá, ó Israel, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao vosso encontro, porque o Senhor será convosco. Então aí Josafá fala para os levitas irem no outro dia de manhã. E Josafá, ele dá uma palavra para aqueles que estavam lutando por ele. Ele dá uma palavra, e uma palavra de ânimo. E ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles louvaram antes de vencer. Eles louvaram saindo para a vitória. Eles nem sabiam se eles iam ganhar, mas isso é fé. É quando Deus te dá uma palavra e você crê na palavra e você já começa a cantar o hino da vitória antes de você lutar. Isso é fé. Amém? E aí eles louvaram. E o tempo que eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas diante os filhos de Amon e de Moabe e os filhos da montanha, e que vieram contra Josafá, Judá, e eles foram desbaratados. Quando Israel chegou, já estavam todos os inimigos mortos, e eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos, ou seja, recolhendo as riquezas, recolhendo os tesouros, as armas. Quando o exército perdia, o exército vencedor poderia pegar as armas, os despojos de guerra. Eles não lutaram, mas eles creram. Quando ele fala: crede no Senhor e estareis seguros. Eu quero deixar essa frase para você. No tempo de pandemia que nós estamos vivendo, crede no Senhor e estará seguro. Crede. Nós estamos vivendo parecendo essa época de Josafá. Parece que tem inimigo para todo lado. As crianças não podem ir na escola, a gente não pode trabalhar, não pode vir na igreja, não pode ir no mercado, não pode. Parece que o inimigo está nos cercando. Mas Josafá fala: Senhor, é muita gente, eu não consigo, mas os meus olhos estão no Senhor. Nesse tempo de pandemia, tira os olhos do mundo, tira os olhos das notícias tão ruins, foque os olhos no Senhor. Isto é fé. Fé é quando você está com uma circunstância que ela não tem como saída, não tem saída. Eles não tinham saída, eles estavam cercados, mas Josafá olhou para o alto. Nós precisamos olhar para o alto e falar: Senhor, olha o que está acontecendo. Tem tanta gente enferma perto de mim, mas os meus olhos estão no Senhor. E Josafá fala assim para o povo dele: crede no Senhor e estarão seguros. Então eu quero te deixar essa palavra: crede no Senhor e estarão seguros. E aqueles inimigos deles foram desbaratados, que é a mesma coisa de pulverizados, se tornaram em nada. Se tornaram em nada. Amém? E aqui no versículo, para encerrar, no versículo 6, da onde nós estamos lendo, capítulo 2, versículo 6 de 1 Samuel, diz assim: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e da morte resgata. Essa palavra é clara. Ela está falando que o Senhor é quem tira a vida e a dá. Nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Nós sabemos que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Ela está no controle de Deus. Sobre este versículo em específico, que é um versículo que fala muito na época que nós estamos vivendo. Uma época de medo,
uma época de incerteza, uma época de muita gente morrendo perto de nós, uma época de muitas pessoas conhecidas que estão falecendo desse Covid. Nós temos que ter no nosso coração uma certeza, e é essa certeza que ela fala aqui, ó, que o Senhor, o nosso Deus, é quem tira a vida e a dá. Ele que faz descer a sepultura e Ele que dá morte e resgata. Tudo está no controle de Deus. Em Jó 42, depois que Jó teve uma experiência com Deus, que Jó chega quase à morte, nós sabemos, passou por tantas enfermidades, por tanta coisa, por tanta luta, o Jó teve uma experiência com Deus. E ele fala assim em Jó 42, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E daí ele fala, por isso eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei coisas que eu não sabia, que eram complexas demais para mim. Então que nós viemos ter paz dentro do nosso coração, porque nós temos que entender que tudo está nas mãos do Senhor, e a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós. Em Apocalipse 1, 12, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, eu quero deixar esta palavra para encerrar com vocês. Voltei-me, aqui é João falando, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz era a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como um sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Essa palavra deixa clara que o Senhor tem a chave da morte e do inferno. Nós só vamos morrer o dia que Deus quiser. Amém? Que você tenha essa certeza no seu coração. Tome todos os cuidados. Todos os cuidados. Nós estamos tomando todos os cuidados. A igreja está fechada, né? Muita gente não está trabalhando com máscara, passando álcool gel. Tome todos os cuidados. Mas não angustie a tua alma e não se desespere. Porque o inimigo, ele é traiçoeiro, e ele está vindo como uma sombra sobre a vida das pessoas, causando depressão, causando síndrome de pânico. Pessoas que às vezes estão acometidas do Covid, nem estão passando mal do Covid, elas estão passando mal de síndrome de pânico, porque elas estão em pânico com medo de morrer. Que você entenda que é só o Senhor que tem a chave da morte. É do Senhor que vem a nossa vida, é Ele que dá e Ele que tira o dia que Ele quiser. Nós não podemos fazer nada. Nós podemos confiar no Senhor. Ana, ela confiou no Senhor. E esse cântico de Ana, ele é um cântico de vitória. Ele é um cântico, ela não cantou quando ela engravidou. Ela não cantou quando Samuel nasceu. Ela não cantou perante o inimigo dela. Mas quando ela foi entregar aquilo que ela prometeu para Deus, quando ela foi cumprir verdadeiramente o propósito a qual ela prometeu para Deus, ela se exultou de alegria. Porque o cumprimento de promessas sobre as nossas vidas traz alegria na nossa alma. Então, nós falamos que esse ano é um ano de Deus intervir e trabalhar com nós. É um Deus de um cântico novo, é um Deus de uma intervenção divina sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo isso, intervenções divinas em diversas áreas das nossas vidas, cântico novo em outras. Ana cantou, Ana adorou, Ana louvou. Ana não cumpriu a promessa emburrada, Ana não cumpriu a promessa desconfiada. E Samuel, que era o filho da promessa dela, foi um grande homem de Deus. Foi o último juiz, o primeiro profeta. Samuel mudou até a maneira de Israel. Samuel fez Israel virar uma nação. As tribos que eram todas divididas, quando Samuel unge o primeiro rei de Israel, Saul, ele forma a monarquia. Samuel formou a monarquia em Israel. Ele formou uma nação.
Samuel foi um homem de Deus. E a palavra diz que não tinha registro sobre as falhas de Samuel, porque ele era um homem de Deus, porque ele veio de um coração de Deus, de um projeto de Deus. Então eu quero te dar essa palavra e trazer essa palavra. Deixe os projetos de Deus nascer, seja movida pelo Espírito de Deus. Não deixe as peninas que estão do seu lado roubar a semente dos projetos que Deus está querendo nascer dentro de você. E que toda a área infértil da tua vida, que nessa noite ela seja regada pela água do Espírito, e ela frutifique novamente, que ela torne a ser fértil. Se for o seu ministério, eu profetizo que as águas do Espírito vai passar sobre o seu ministério, e o seu chamado, e o seu ministério que há muitos anos está estéril, seco como um deserto, ele vai florescer, ele vai brotar, ele vai frutificar, e muitas pessoas vão comer do fruto desse ministério. Se for o seu casamento, eu digo para você, entregue ele na mão do Senhor. Não aceita viver um casamento meia boca, não aceita viver um casamento estéril, não aceita viver um casamento seco, porque o Senhor tem água viva para entrar na tua casa. Então que você ore ao Senhor nessa noite, que você apresente as suas inquietações, porque a palavra diz em 1 Pedro, fala: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de nós. Então nós estamos lançando todas as nossas ansiedades nos pés do Senhor, e eu creio que este ano será um ano bom, e nós cantaremos como Ana cantou. Amém.